Bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, quarta temporada. Hoje aqui no estúdio da DMTV, recebendo para uma conversa muito gostosa e descontraída, Marilúcia de Carvalho, nutricionista, especialista em obesidade e mestre em oncologia. Na prosa de hoje falaremos sobre a profissão aqui em Portugal e sobre nutrição e prevenção de doenças. Seja muito bem-vinda, Marilúcia. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E prazer é todo nosso recebê-la aqui com tanta informação, que eu creio que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Marilúcia, há quanto tempo que você está aqui em Braga, está aqui em Portugal, se é que veio direto aqui para Braga, e o que lhe trouxe para cá? Bom, eu estou somente há um ano aqui em Braga. Inicialmente eu pensava em ficar em Lisboa, é bem mas recente, né? Bem recente, é. Eu pensava, quando eu vim, eu falei, vou ficar em Lisboa, deve ter mais oportunidade de emprego, mas quando eu cheguei aqui, Braga me abraçou e aqui eu fiquei. Cheguei a tentar ir 2 vezes para Lisboa, mas aí acabei vindo para cá. Então você nem tinha pensado em Braga antes? Não havia pensado. Eu tenho uma amiga aqui, que ela também é nutricionista. Sim. E aí ela veio primeiro, eu vinha conversando com ela, e ela também validou o diploma e me orientou todo esse processo. E aí eu não conhecia Portugal ainda, né? E então aí Braga acabou me acolhendo e foi muito bom. E Está veio pra cá. E vim para cá. Mas você veio para Portugal, qual motivo? Tem algum motivo específico? Ou que sair experiência nova fora? O que foi? A minha família tem um histórico de migrar muito forte, né? E eu tenho parentes já aqui na Europa e tenho filhas, às vezes pensam em vir, aí eu achei que era o momento agora, né? Eu saí do emprego que eu estava já há muitos anos, quase 9 anos, e aí eu falei, acho que agora é o momento de eu sair. Eu tinha acabado de voltar da Europa, eu estava na casa da minha irmã na Alemanha, e aí eu falei, eu acho que eu vou tentar, mas não imaginei que fosse ser tão rápido. Eu achei que fosse levar 1 ano aproximadamente, mas em 2 meses tudo aconteceu. Gente, é porque quando tem que ser, né? Pois é. O DGS mandou uma mensagem que havia enviado meus documentos para a Universidade do Porto, então eu achei que a partir daí fosse demorar, mas recebi um e-mail para vir em 15 dias. Gente do céu, é porque tinha que ser, e quando é assim... Bom, para quem nos acompanha, poder lhe conhecer melhor e entender um pouco mais dessa profissão, né, ser nutricionista, como é que era a sua atividade profissional lá no Brasil? O que você especificamente trabalhava? Eu sempre trabalhei com adulto, né, como nutricionista, me especializei em obesidade já há mais de 20 anos e também em oncologia. Né? Fiz o mestrado há 3 anos atrás em oncologia na Unicamp, mas sempre foi o meu forte, foi o adulto, né? E a obesidade e a oncologia. Eu trabalhava em clínica, né, oncológica e atendia no consultório a obesidade. Mas atuei também em escolas, hospitais, centros de recuperação, né? Sim. O Brasil, a nutrição já está há 40 anos bastante estabelecida, né? Ô Marilúcia, e conta pra gente, você já falou aí que teve o diploma reconhecido para um nutricionista, né, para quem nos acompanha lá do Brasil ainda, ou quem já está, né, aqui em Portugal e é formado em nutrição, esse processo de revalidação, você falou, no caso, o seu foi muito rápido. Muito. Como é que é esse processo? É revalidar o diploma para atuar aqui? O que precisa? Como é que acontece esse processo? É só a revalidação do diploma? Eu tive a facilidade da minha amiga já estar aqui. Então eu sabia que o meu diploma, ele equivalia com a Universidade do Porto. Então primeiro você tem que saber qual que é a Universidade de Portugal que equivale o histórico, né, com a sua universidade. Então você escolhe, manda para o governo, para o DGS, toda essa documentação já com a universidade escolhida e aí então o DGS avalia todo o seu diploma e encaminha para a universidade. E aí a universidade entra em contato e você faz uma prova. Algumas pessoas precisam... então tem a prova. Tem uma prova para validar o diploma. Algumas pessoas precisam fazer algumas matérias a mais. Que aí depende de carga horária, do programa. Exato. Isso para validar o diploma. Aí depois tem o segundo momento, que é para poder entrar para a ordem, que no Brasil a gente chama Conselho de Nutrição. Tem uma ordem também? Tem, aqui tem. De Portugal ela é nova, tem 14 anos, né? Olha. E aí agora, mudou há pouco tempo, é necessário fazer um estágio de 6 meses
com um orientador, e então você vai fazer depois mais 2 provas, e aí você já pode atuar no mercado. Eu estou nesse processo. Olha que sensacional. Gente, é interessante chamar atenção para isso aqui, porque às vezes a gente escuta, quanto tempo leva, eu sou formada em fala uma formação qualquer aí, e quer entender o prazo para essa revalidação aqui. Isso vai variar de curso para curso. E a Marilúcia fez um comentário aqui que me chamou a atenção. Ela já veio sabendo que a Universidade do Porto tinha um curso equivalente ao dela lá no Brasil. Isso faz toda a diferença. Porque quando você vai para uma universidade em que seu curso já tem tem um curso equivalente aqui, essa revalidação é um processo muito mais simples e muito mais rápido. E geralmente não é o que acontece para todos os cursos. Nós temos, por exemplo, eu vou citar um exemplo rápido aqui, que é o caso da pedagogia. Para quem é formado em pedagogia já não tem essa facilidade, porque o curso de pedagogia não existe aqui, portanto não existe equivalências para essa revalidação. Fiz só esse adendo aqui porque é uma dúvida muito comum e às vezes as pessoas colocam assim, mas eu ouvi a Marilúcia falar que em poucos meses ela resolveu. Isso foi o caso dela na formação de nutricionista. Não é eu isso? Já vi casos de levar quase 9 meses para a pessoa ter esse processo. Dependendo da área, leva até 2 anos, um ano, 2 anos. Mas mesmo na nutrição. Mesmo na nutrição? Eu acho que é importante. Porque aí não tem equivalência? Não, processo demorado, demorou para chegar a documentação. No meu, realmente, foi bastante rápido. Estava iluminado. Tava, era destino. Mas eu acho que é fundamental saber qual a universidade que equivale ainda no Brasil. Sim, né? sim. E então, a partir daí, se preparar, né? E as universidades aqui, elas dão esse retorno? Se você, quando você contacta de lá, você tinha amiga aqui? Eu não entrei em contato. Eu Mas não sei como você sabia isso, pela amiga. Exato, porque ela tá. já tinha feito, e nós nos formamos na mesma universidade no Brasil. Então o processo seria similar? Similar. Eu só entrei em contato com a universidade depois que o DGS mandou a minha documentação para lá. Perfeito. Mas aí depois é um processo lento, o começo não é tão rápido, né? Depois dessa prova, dessa validação. Mas em tudo. Um pouco de paciência, mas dá certo. Em qualquer área, isso aí é a receita para qualquer área. Mas é muito bacana porque Portugal abre as portas e isso se torna possível. Exatamente. Né? Tanto é que por abrir as portas, é justamente a pergunta que eu ia te fazer aqui. Você já está trabalhando na área aqui em Portugal? Já. Quando a gente faz esses 6 meses de estágio, é possível trabalhar, né? Tá saindo aí uma lei para que seja obrigatório que seja remunerado, né? Uhum. Esses 6 meses, então, seria um estágio não remunerado? Pode ser que seja remunerado. Tá. Por exemplo, eu atuei numa clínica onde eu recebia o valor das consultas, né? E você pode também atuar em outro lugar desde que o seu orientador esteja de acordo. Então, eu consegui, então, dessa forma, ir trabalhando. E mantive online, né, dos meus pacientes no Brasil. Claro, claro. Hoje, felizmente, tem essa possibilidade, isso aí dá um suporte. É maravilhoso. E Marilúcia, como é que foi essa abordagem sua, por exemplo, ao chegar... Você trabalhou na clínica, a se apresentar na clínica, apresentar, né, a sua formação. Como é que foi essa recepção? Foi tranquila? Você fala no local, na clínica? Como é que você se apresentou nos lugares? Foi tranquilo? Então, existe uma diferença bastante importante da atuação do nutricionista em Portugal e no Brasil. No Brasil, nós trabalhamos muito em clínicas, em especialidades, né? Então, a gente já tem uma profissão onde existe especialidade de oncologia, de obesidade, diabetes, talvez não tanto. Já é segmentado. Já é segmentado. Sim. Aqui não tanto, né? E aqui o forte é ginásio, que são as academias, né? Como nós chamamos no Brasil. E então, o meu início foi no ginásio, né? Que eu consegui ir até lá para conseguir pegar os... convencer os pacientes para virem passar comigo, porque eu acabei de chegar num país onde eu não conhecia ninguém, para conseguir um orientador e ter pacientes para atender e fazer o meu relatório, porque a gente tem que fazer um relatório e depois mais 2 provas, que as minhas vão ser em novembro. Né? Tenho mais 2 provas aí para seguir. Então, foi muito bom o acolhimento. Né, as portas se abriram? Se abriram e foi assim, foi muito bom. Boa, né? Tão
tão bom quando a gente tem esse retorno. Eu estive em um ginásio, numa academia, onde eles falaram, olha, a gente precisa conquistar os clientes de volta, porque na administração anterior houve algum problema, e aí, como você já trabalhou muito com oncologia, esse acolhimento acho que vai ser importante. Olha só. Então foi muito bacana, fui muito bem recebida, um olhar de valorização do profissional, né, dos pacientes, dos utentes, né, dos clientes. Exato. Então foi bastante positivo. Fantástico isso. Você chegou a mencionar aí das diferenças da profissão, né, nutricionista lá no Brasil e aqui em Portugal. Se você fosse apontar, é mais essa questão da segmentação que você apontaria como diferença? De diferença, Alexandre, eu vejo como nós temos já a nossa ordem, o nosso Conselho Federal há 40 anos, e Portugal há 14. Já é uma profissão mais madura lá no Brasil. Mais madura. Nós somos muito clínicos, a gente lida muito do alimento, a resposta do corpo, as questões fisiológicas, metabólicas. Então a gente tem um olhar muito específico para cada patologia. Né? E isso enriquece muito. Claro, né? Como eu trabalhei muito em hospital também, essas duas especialidades que eu sempre falei que parecem que são coisas diferentes, mas não, obesidade e oncologia, elas estão bastante próximas. Então, eu acho que a gente está um pouco à frente nesse aspecto, né? Da diversidade, do leque das opções de trabalho. Sim, sim. Aqui trabalha muito a questão da hipertrofia, do esporte, né? Do desporto. Aqui é muito ligado, a gente percebe, a própria fisioterapia, que é outra especialidade também, a gente vê muito, sempre direcionada para o desporto, né? Para o desporto. E é bem interessante porque, por exemplo, agora eu estou trabalhando também no ginásio, né? No segundo ginásio, e isso facilita muito, porque quem procura por uma atividade física, um esporte, a pessoa já tem meio caminho andado. Quer tratar fora e dentro. Exatamente, é preocupação com a qualidade de vida. Exatamente. Então isso já facilita também bastante o trabalho. Já é uma pessoa mais aberta. Né? E outra coisa bastante interessante, nós somos muito preventivos. Sim, sim. Né? Então a gente trabalha muito com a prevenção da doença e também com ela já instalada. Né? Perfeito. Bom, a nutrição desempenha um papel fundamental na qualidade de vida, especialmente contribuindo para a prevenção de doenças. Como nós podemos agir preventivamente para evitar doenças? Tem, assim, alguma receitinha básica? Assim, é duro, né, fazer isso com os profissionais, né? Mas, assim, tem como a gente rapidamente passar, assim, uma receitinha para como prevenir? É bastante complexo, né, como você disse, mas eu acho que nós estamos muito... A ideia do nutricionista, da proibição, do terrorismo, ainda está muito presente. Então é importante a pessoa tirar esse olhar, né, e procurar o profissional, porque quando você se alimentar corretamente não é difícil, não é com proibição, existem as permissões, a gente combina só horário e quantidade, né, e isso a gente planta e colhe muitos frutos para a qualidade de vida. Então, estabelecer horários, comer todos os horários, os grupos de alimentos. Eu gosto de trabalhar muito ainda com a pirâmide, tem a roda de alimentos também, para a pessoa aplicar no dia a dia. Então, é uma forma da pessoa aprender... É uma educação alimentar Educação alimentar. E ter isso como prazer, não como obrigação. Né? Então, é muito gratificante a gente ver esse resultado. É interessante você falando aí, eu lembrei. Lá no Brasil, a gente, ao se inscrever numa academia, num ginásio, automaticamente você é encaminhado para um nutricionista, né, para fazer o seu plano alimentar, justamente para o efeito da atividade física ser mais eficiente. E eu lembro que toda vez que eu ia, ai meu Deus, ela vai me mandar para o nutricionista, porque aí vem café da manhã, vai comer isso, 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 isso. Gente, isso era assustador, porque aqui a gente não consegue seguir. Mas o que você tá colocando aqui é justamente isso, não é um padrão. Existe um grupo alimentar e dentro daquilo você vai ter a flexibilidade de se alimentar e de trabalhar, desde que respeite os horários, as quantidades. Quer dizer, para cada pessoa
você pode ter um cardápio diferente? Seria basicamente Sim, isso. O que eu falo não é de gaveta, né? Exato. Que a gente tira e dá igual para todo mundo. Isso quando me entregava assim, isso, de café da manhã, isso, eu ficava enlouquecida. Não, é porque importante. A gente não consegue cumprir aquilo. Uma dificuldade que eu tive aqui em ginásio, atende de meia hora. Não, ainda mais a primeira, né? Então, o nutricionista tem que saber como são os hábitos de vida. Existe a questão cultural, qual que é a sua identificação com aquele alimento. E você puxou um ponto muito importante em relação à academia, o ginásio. Por quê? É muito comum aqui, né, a gente ver, não, eu vim para o ginásio só para fazer natação. Mas a gente precisa fortalecer a massa muscular. E a alimentação, quem vai fazer isso? Exatamente. Né? Além vai do potencializar estímulo, isso. Potencializar, exatamente. Então, a hora que a gente olha, não para uma alimentação, para uma proibição, mas sim para uma composição que vai te trazer fortalecimento, qualidade de vida, fica mais suave. Fica mais suave, exatamente. E é importante a gente falar isso, porque esse receituário, ele é meio assustador. Exato. E a gente acaba fugindo dele, tô falando por mim. Não, e daí você entra nas redes sociais, né, 5 melhores, 10 piores, exatamente. Eu falo, como que as pessoas ficam, né? Onde que eu vou? Como é que eu vou ficar comendo, olhando rótulos? Aí vem uma culpa, né, porque não consegue seguir. Exatamente. Aí traz a frustração, você acaba desistindo de tudo. Exato. Não é? Então, isso realmente é um cuidado que tem que ter, e é isso que você falou. É na consulta, principalmente na primeira consulta, que você vai fazer o levantamento desse histórico pessoal para poder fazer os direcionamentos, né? E é um processo. É um processo, sem dúvida nenhuma. Bom, fala também muito de tipos de gordura. Qual que é o impacto? Que tipos de gordura são esses e qual que é o impacto deles na nossa saúde? Bom, nós temos basicamente, né, 2 tipos de gordura. Nós temos a subcutânea, né, que fica logo abaixo da pele, e aí depois vem o músculo, e atrás do músculo nós temos a gordura visceral. São gorduras diferentes, né, mas as duas são por erro alimentar, e também, principalmente a subcutânea, por falta de exercício. Bom, essa que incomoda a gente é a subcutânea. Então, essa que incomoda que a gente pega... Tá vendo que eu fui direto na gordura, né, gente? Vamos entender isso aqui direto. É a subcutânea. Então, aquela que a gente pega e sente é a gordura subcutânea. Que aí, com exercício e alimentação, a gente vai conseguir resolver. Né? E normalmente as pessoas falam, não, eu vou ficar malhando, fazendo abdominal, mas a alimentação quem faz esse depósito, né? O organismo, através do que a gente come. Claro, né? Claro. Então precisa aí ajustar essa alimentação para evitar essa gordura. No entanto, a gordura visceral, que é a que fica atrás do músculo, é a gordura que fica em volta dos órgãos. Essa é perigosa. Essa que é perigosa, exatamente. Então, e não é a que incomoda, em princípio não é a que incomoda. É aquela do homem que bebe cerveja, né? Então essa fica mais evidente, porque são erros alimentares. É lógico que a atividade física vai ter um impacto, né, grande também, mas é principalmente erro alimentar. Então essa gordura em volta dos órgãos, ela está relacionada com as doenças plurimetabólicas. Então diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então assim, é muito comum até as pessoas iniciarem medicamento, começar a tomar algum remédio, a hora que emagrece, reduz a dose ou para até de tomar. Olha só, ou seja, tem que acompanhar mesmo, né? Precisa. Não é só a questão estética, né? Isso é fundamental, é importante também chamar atenção para isso. Bom, creio que já tenha dado para perceber os hábitos alimentares daqui de Portugal. Está aqui há um ano, mas já deve ter percebido alguma coisa. Quais seriam as principais diferenças desses hábitos lá no Brasil e quais as observações que você poderia fazer aqui para a gente a respeito desses hábitos alimentares? Das diferenças, percebeu? Lá no Brasil, aqui em Portugal. Eu vejo que os 2 países estão reféns mundial, né, da indústria alimentícia. Nós somos reféns. Então isso no Brasil é mais. Então nós somos mais americanizados, então usamos mais os enlatados, os fast foods. Aqui é muito menos. Embora, engraçado, eu estou aqui há 7 anos, eu já percebo uma curva mais exponencial, vem crescendo. Portugal tem a vantagem da alimentação mediterrânea.
né? Então, o que acontece? Existe um consumo maior de alimentos mais saudáveis, como o uso do azeite. Nós usamos muito mais o óleo. Então, aqui usa-se, é muito mais comum usar o azeite. A questão das verduras, dos legumes. As pessoas plantam, né? Aliás, foi uma coisa que me chamou a atenção aqui. As pessoas comem muito legumes, né? E no Brasil, é só quem está preocupado com saúde. Exato. Isso é muito bacana, a questão da sopa. Essa é cultural. Essa sopa de legumes. A sopa é sensacional. Exato. Porque acaba te levando a ter um consumo de legumes. Claro, para quem não gosta, ali na sopa. Aliás, eu acho que e a gente vê as crianças. Engraçado que a gente observa isso no dia a dia. Gente, é impressionante. A gente vem para cá, vem com as nossas crianças. Ah, lá, eu não gosto de brócolis, não gosto disso, não gosto daquilo. Chega aqui, mãe, compra brócolis, mãe, compra isso. Eu percebo essa diferença dentro de casa. Lá, não gosto, veio pra cá. Não sei se é por ver os amigos comerem, que isso tudo influencia, né? Cria-se o hábito. Hoje eles querem, se não tiver nenhum legume no almoço ou no jantar, eles reclamam. Reclamam. Porque eu acho que essa questão da sopa é feita de legumes, então vai criando que o paladar vai se habituando, então fica uma aceitação melhor. Exato. As frutas, eu acho que a gente tem um consumo um pouco maior. Né? A gente tem uma variedade. É um país tropical, né? A variedade. Nós temos frutas, todas as frutas, o ano inteiro, praticamente. Então, isso também interfere, né? Faz a diferença. Mas a sopa, eu acho que é uma questão bastante interessante. Apesar do vinho, né? A gente ouve bastante. Não vejo um consumo muito alto. Eu estou dentro de um ginásio, né? Importante lembrar disso. Mas esse consumo tenho visto bastante moderado e não muito grande entre os jovens, né? Mas eu acho que é a questão da dieta mediterrânea. Os legumes, o azeite, o fracionamento. Então, são pontos bastante positivos. Ou seja, o Brasil estaria na frente aí, levaria vantagem das frutas e aqui a questão dos legumes. Dos legumes. É interessante isso, acaba tendo equilíbrio, né? Tem a fritura também, que nessas diárias, eles reclamam muito. Eu vejo um consumo de muita batata frita aqui. Então, aqui eu achei interessante que existe uma condenação da batata. Né? Mas serve-se muita batata. Então, mas não precisa crucificar a batata. Não? Não, porque ela é como o arroz, ela é um carboidrato. Mesmo ela frita? Então, o problema está no preparo. Não é a batata, é a fritura. A gente já vê mais assim, a questão do peixe frito, da batata frita, né? Então, acaba isso atrapalhando os salgados, um pouco. Os folhados também, eu acho que isso aqui eu acho que é muito forte. Né, e acaba tendo um consumo no preparo do azeite, né? Que seja um pouco maior. E fica mais calórico, né? Você chegou a perceber a diferença do sal e do açúcar? Muito. Do açúcar principalmente. É mesmo? Nós temos um paladar muito mais acostumado com o açúcar. Eu atendi no Brasil, alguns anos atrás, um executivo de uma multinacional de embalagens de suquinhos, de suco, e ele já havia dito isso para mim, que nos países em desenvolvimento, o consumo, os sucos são mais adoçados. E realmente aqui não é tanto. Até o sachê de açúcar no Brasil é padrão 5 gramas, aqui tem de 3, de 4,5. E os produtos, então apesar dos doces... Essa diferença, porque a gente escuta muito isso. Gente, o sal aqui não salga e o açúcar não adoça. É isso, então, essa composição, olha só. Dos sucos, né? Assim, mas as pessoas a gente acaba tendo... O que a gente compra, o doce é menor do que o Brasil. É mesmo? E eu percebo que também é um consumo de sal menor. Eles são, pelo menos, ao temperar, o tempero em geral, quando a gente vai ver... Usa-se muitas ervas e menos sal. Exatamente isso que eu ia falar. Exatamente isso, Alexandra. A questão das ervas, elas dão sabor. A gente percebe isso no paladar, Então você acaba salgando menos, né? Exatamente. O que é sensacional, né? É o que deveria ser em todos os contextos. Exatamente. Bom, Mariluz, vou pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal que ainda está lá no Brasil e pretende exercer a função, que vem para cá e pretende exercer a função de nutricionista aqui. A profissão tem futuro aqui? Como é que você percebe esse mercado?
Olha, Alexandra, eu sou de uma época no Brasil do começo também. Quando eu me formei, não tinha consultório. Ou seja, você está correndo atrás dos começos. Dos começos, eu acho que é uma característica. Mas abrindo eu vejo portas. Abrindo portas. Então, eu confesso que houve momentos em que eu disse, eu acho que não vai virar. Mas, com o andar da carruagem, né, a gente vê, puxa, que mercado. Sensacional isso. Está caminhando, está engatinhando, mas eu acho que a gente que tem a profissão no coração, né? Eu falo que amor, nutrição está né? na minha veia, a gente tem um leque imenso e é maravilhoso, né? Ajudar e orientar e melhorar, né? Então a gente consegue. E eu tenho sentido as pessoas com essa preocupação. Mais abertas para isso. Mais abertas, né? Então, para quem quer vir, é estudar, porque em 15 dias me deram 108 artigos para ler, eu consegui ler 60, mas foi positivo. A gente também já tinha uma bagagem, já tem um conhecimento prévio, isso faz toda a diferença. Mas essa preparação eu acho fundamental. Mas venham que assim... como no Brasil também não é um mar de rosas. É um mercado que tem possibilidades. Porque tem alguns mercados, gente, que a gente realmente fala, olha, pensa em outras possibilidades, porque é um mercado difícil de abrir. Nutrição, então, você percebe uma mais abertura. Mais para frente, assim, mas eu acho que vale a pena, está desenvolvendo. Eu acho que aqui a gente tem também... O que pode ser bom, né? Que caminha junto. Caminha junto. Exatamente. E aqui a gente tem muita opção de outros trabalhos, né? Então, você pode, se houver necessidade... seguir alguma coisa em paralelo e plantando a sementinha. Exatamente. Né? Eu tenho falado isso para as nutricionistas que eu vejo, recém-chegados, eu falo, olha, planta que vai colher. É aquilo que a gente sempre fala, né, gente? Nada... Você vai mudar de país, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tudo aqui vai ser um processo, né? Desde a sua chegada até... o seu encaixe profissional, né? Da sua vida profissional aqui, você vai construir a sua história. E ter os contatos e procurar ajuda, né? Aliás, eu sempre falo, eu sou muito grata a você, né? Que o meu começo foi a partir da sua indicação de um local onde eu tivesse um registro de área da saúde. Então, ali foi o start. Abriu as portas. Abriu. Eu fui conversar com você para pensar na possibilidade de outro trabalho, aí antes de levantar, eu falei, você conhece? E aí foi assim que começou. Exatamente. E é isso, né? São contatos, é essa rede de relacionamento, isso tudo é fundamental, né? Para começar o caminhar aqui. Mas eu fico feliz de ver essa possibilidade, porque aquilo que eu falei, nesses 7 anos, atendendo a comunidade brasileira aqui em Braga, eu acompanhei muito isso, eu acompanhei as dores dos fisioterapeutas, acompanhei as dores dos fonoaudiólogos, dos psicólogos. Então, assim, por exemplo, hoje eu vejo uma diferença enorme na profissão de psicologia, do psicólogo, de quando eu cheguei para agora. Olha... A pandemia, claro, teve um papel fundamental nisso aí, porque percebeu-se a real necessidade do profissional, né? Então, assim, acompanhar essa evolução das profissões aqui é prazeroso para mim também. Então, quando eu tenho esse retorno, que a gente vê as coisas acontecendo, e quando chega alguém lá na associação que fala justamente isso, Alexandra, eu tive a sensação que lá no Brasil a gente está mais avançado nesse contexto, eu falo, calma, isso é ótimo, você está no futuro aqui. Então, você tem muito a acrescentar, muito a trazer, é uma questão de amadurecer a profissão, né? A maturação desse processo. E você está vivendo isso e está acompanhando. É isso que tem que ser. Ter essa calma, essa paciência, essa resiliência, muita disposição para estudar, porque tem que estudar. Né? Tem que entender o mercado daqui, tem que entender a realidade daqui. A realidade do Brasil não encaixa, ela vai agregar valor aqui, mas ela não é a realidade daqui. E então todo esse processo, né? No Brasil a gente senta no consultório, na clínica, espera o cliente chegar. Aqui a gente vai buscar. É outra diferença também. A gente liga dentro de um ginásio, né? Então a gente acaba fazendo vendas e preocupado também com esse mercado. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida e trabalhada. Exato. Só acho que eu fiz um MBA antes de vir para cá, eu acho que também foi aí uma ajuda, né, na área da saúde. A gente fala estudar nunca é demais. Nunca é demais. Acrescentar informação e desenvolver habilidades e competências para qualquer área, né? É verdade. É fundamental.
Bom, deixamos uma mensagem então para quem está lá no Brasil, é da área de nutrição e tem interesse de vir aqui para Portugal. Mas a gente precisa encerrar e antes de encerrar, claro, vou pedir também para que você deixe uma dica, né, para quem nos assiste, para a formação de um hábito diário saudável, porque aí a gente vai atender quem está lá, quem está cá, a gente vai atender agora todo mundo que está a nos acompanhar. Eu vou trazer então um programa mundial que é 5 ao dia, que são os 5 dedos, né, de porções de frutas, verduras e legumes. Então, por exemplo, 3 frutas ao dia e verdura e legumes 2 vezes. Então, o que acontece? E que não sejam todas juntas, né? Outro detalhe. Então, fracionar aí ao longo do dia. Então, se a gente começa esse hábito, já é meio caminho andado. Ó, tá vendo? Rápido, simples, acessível Sim. a todos, isso é fundamental, é o que importa. Bom, gente, para mais dicas, acompanhe também os artigos da Mariluce no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai aos sábados no Diário do Minho. Bom, Mariluce, a gente infelizmente tem que encerrar, mas continuamos com você lá na rádio, continuamos com você no jornal, trazendo dicas de nutrição e de hábitos saudáveis aqui para quem nos acompanha. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la aqui no nosso Chá e Prosa. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouco da nutrição. Fantástico. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui. Continue a nos acompanhar. O Chá e Prosa é um programa de entrevistas que atende a comunidade luso-brasileira, quinzenalmente aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal e no Olhar Brasileiro em Portugal, às 17 horas no Brasil, sempre aos sábados. Ficamos por aqui, até o próximo programa.